Quantas vezes já aconteceu com você? Preparou o curso, todo mundo gostou, o feedback foi maravilhoso, os alunos amaram a experiência. Mas dali a algum tempo você encontra o gestor daquela área, a pessoa que trouxe aquela demanda para você, e você fala, e aí, os resultados melhoraram? E ele fala, puxa, não mudou nada. Parece que as pessoas não aprendem, é o que em geral a gente escuta, né? E aí você se frustra, né? Você fala, poxa, como pode? Tudo que eles precisavam saber estava lá. O que faltou para que os alunos atravessassem a ponte entre o saber e o fazer? É sobre isso que a gente vai falar hoje. Você tá bem? Comigo tá tudo muito bem, obrigada. Feliz em tratar desse tema com você aqui. E aí eu quero justamente falar o seguinte. Fiz uma pausa aqui para a ambulância passar, mas ela continua passando, então vamos assim mesmo. Porque eu não sei se vocês sabem, mas eu não faço edição desses vídeos. Eu vou hablando aqui e vamos que vamos, tá bom? Senão não dá tempo. Se eu tiver que parar para editar, não dá tempo, então eu prefiro compartilhar o conhecimento com você, mesmo que de vez em quando aconteçam algumas coisas estranhas ao longo do vídeo. Bom, então a primeira coisa que a gente tem que pensar é o seguinte: qual que é a primeira coisa que eu preciso fazer quando eu recebo uma demanda? A coisa muito comum é pensar na solução. Às vezes até o cliente chega para você já com uma solução definida, não é? Ele fala, olha, eu preciso de um treinamento em vídeo, eu preciso de um treinamento de 8 horas. Olha, eu pensei em fazer um jogo para falar sobre esse tema com os meus liderados. E assim vai. E aí você começa a pensar diretamente numa solução. Quando, na verdade, você deveria pensar inicialmente em qual é o problema que precisa ser resolvido. Então, tá, esquece nesse primeiro momento formato, estratégia, você vai usar storytelling, se vai ser gamificação, se vai ser realidade virtual, esquece isso por hora. Primeira coisa, o que de fato precisa melhorar? Quais são os indicadores que te apontam que há um problema? Por que você enxergou, cliente, esse problema? O que te fez parar e pensar, falar, caramba, eu preciso resolver isso aqui e talvez treinamento possa me ajudar? O que te despertou isso? Se você estiver conversando com uma liderança, provavelmente foi um indicador. Ou algum indicador está muito baixo, ou algum indicador negativo está muito alto, né? Sei lá, volume de multas, por exemplo, atraso de entrega, coisas assim. Então precisa entender qual é esse problema. Então tá, meu problema é que eu tenho um sistema financeiro aqui e as pessoas preenchem errado e isso faz com que o nosso prazo de atendimento seja muito longo, por exemplo. Né? Então tá, e por que isso acontece? Por que o seu problema é que o atendimento demora muito? Por quê? Porque as pessoas preenchem o sistema, colocam o input errado ali. E por que elas colocam o input errado? É porque elas não conhecem o processo, elas não conhecem a ferramenta, é porque elas estão desmotivadas e estão, sei lá, descontando ali, não fazem com atenção porque elas não estão nem aí para o trabalho, sei lá. Então, vamos entender essas causas. É motivação o problema? So sorry. Treinamento não vai resolver, não vai te ajudar em nada. Treinamento não motiva, certo? Eu quero fazer um treinamento para motivar a equipe. Não, treinamento não motiva. Se treinamento motivasse, no final do ano você não ganhava bônus, você ganhava uma trilha de conhecimento, né? Eu acho que você prefere o bônus, eu não sei não. Acho que você prefere um PLR do que uma trilha de 30 horas de treinamento, né? Então, treinamento não resolve motivação, tá bom? Soane, mas o cliente quer mesmo assim. Ali a expectativa, senão não vai rolar, a motivação não vai rolar e a culpa ainda vai ser sua. Então, fica atenta a isso. É porque a ferramenta é complexa, ok? Então, vamos entender a complexidade dessa ferramenta. É porque não tem um processo definido, cada um faz de um jeito, por isso que acaba gerando muito erro. Então, vamos entender esse processo.
E aí você vai, com essas respostas, com essa investigação que você vai promovendo, você vai entendendo se de fato o que você precisa treinar é processo, é ferramenta, aonde é que está o gap de conhecimento, né? A lacuna, que conhecimento está faltando para aquela pessoa poder performar conforme o esperado. Às vezes nessa investigação você descobre que, na verdade, a pessoa nem sabe o que é esperado dela. E ela só vai fazendo, achando que está super proativa. E, na verdade, a boa vontade acaba aqui e fala, poxa, a pessoa não sabe fazer. Não é que ela não sabe fazer. Ela não sabe o que é esperado dela. Então, fica complexo. Aí você percebe que você tem que treinar, na verdade, a comunicação da liderança. Né? Então, você precisa investigar. Você precisa começar daí. Fazer um bom diagnóstico dessa necessidade de aprendizagem, entender quais são as causas raízes, ou as causas raiz? Deixa aqui nos comentários. Tá bom? Mas você entendeu, né? Então, precisa entender, você precisa partir daí, tá? Segundo passo, você precisa definir como é que o sucesso desse treinamento vai ser medido. Ok, entendi que as pessoas erram muito ao colocar input no sistema, elas erram isso porque elas não conheciam muito bem o processo, né? Ok, muito bom, entendi. E como é que a gente vai medir, o que vai dizer para você, quais são os indicadores que vão te dizer, agora sim, agora o time tá, fazendo as entregas no prazo por conta do, né, o número de erros diminuiu. Onde é que estão, quais são e onde estão esses indicadores? Então você precisa ter essa conversa com o teu cliente logo na sequência, aí, como segundo passo. Tá bom? Um bom diagnóstico e definir qual é o critério de sucesso do projeto, qual é a medida do sucesso desse projeto, desse treinamento. Entende? Então você fala, olha, ele pode falar para você, né, em termos dos erros de input no sistema, por exemplo, ele fala, as pessoas erram aqui em média 5 vezes por semana, cada um. 5 erros por usuário por semana. Entendi. E o que seria um indicador aceitável para você, cliente? Eu quero zerar os erros. Todo mundo quer zerar erro, né? Mas sair do 5 para o 0 é factível? Você precisa ter essa conversa com ele também. As pessoas vão continuar errando. São pessoas, né? Então, ajuda. Então, se a gente trouxer um erro por semana por usuário, isso é aceitável? É aceitável. Então, ok. Então, você já tem uma métrica do antes do treinamento e uma métrica do que é esperado para o depois, tá? Então, cara, coisa linda você ter essa informação antes de começar a pensar de fato na solução, tá bom? Então, alinhou, fez um bom diagnóstico, alinhou os critérios de sucesso do projeto. Agora sim você começa a pensar na solução? Não. Agora você vai pensar quais são os objetivos de aprendizagem. O que as pessoas precisam aprender para alcançar esse resultado esperado. Resolver aquele problema e alcançar o resultado esperado. Então você começa a definir os objetivos de aprendizagem. Você recorre ali à boa e velha taxonomia de Bloom, né? Vai entender em qual é o nível de aprendizagem que você vai trabalhar. É aqui na base da pirâmide, conhecimento, compreensão, a gente vai subir para o nível de aplicação, análise, avaliação, criação. Até onde eu vou? Nesse exemplo que eu estou dando para vocês aqui, se eu trabalhar só o nível de conhecimento, só eu falar para ele, olha, o sistema é esse e os comandos são esses, tudo bem? Não necessariamente, talvez eles já saibam, vocês já tenham no manual, né? Porque se eu quero diminuir índice de erros, então eu estou falando o quê? Estou falando de conhecimento? Estou falando de compreensão ou estou falando já de aplicação? Estou falando de aplicação, no mínimo de aplicação.
Então eu preciso construir essa escadinha aqui para ele chegar, né, nesse nível de aprendizagem de aplicação, de uso daquele sistema com menor índice de erros. Sacou? Então eu preciso desenhar muito bem quais são esses objetivos de aprendizagem que me levam a alcançar a performance esperada, tá? Então esse seria um terceiro passo. Lembrando que a gente está falando o que aqui? De construir essa ponte entre o saber e o fazer, tá? Feito isso, definir os objetivos de aprendizagem, agora sim eu começo a pensar em solução. Agora sim eu começo a pensar, vai ser um e-learning, vai ser vídeo, vai ter atividade, como serão essas atividades, vai ter exercício, não vai, vou usar inteligência artificial, não vou, o que eu vou trazer, o que eu vou usar de recurso, de ferramenta, de estratégia, de formato, nesse treinamento que faz sentido para esse nível de aprendizagem e mais, que faz sentido para o contexto desse aluno, tá bom? Então, esse cara vai fazer o treinamento onde? No próprio posto de trabalho dele, ali onde ele usa o sistema, é ali que ele acessa a plataforma e faz o treinamento. Ótimo. Não, estou trabalhando aqui com pessoas que estão o tempo todo em trânsito. Então faz sentido eu fazer um treinamento para desktop? Não faz. A pessoa talvez, né? Preciso conversar com ela, provavelmente ela vai fazer o curso em trânsito. Faz mais sentido um treinamento, um mobile, por exemplo, um mobile learning, né? Então, e aí você vai pensando, agora sim você vai aplicar o teu processo de design instrucional para desenhar uma experiência de aprendizagem que contemple esse objetivo de aprendizagem apontando para esse objetivo de desempenho que você mapeou anteriormente. Tá bom? Próximo passo é você pensar pensando nessa solução, nessa experiência de aprendizagem como um todo, em como que você vai facilitar a vida desse aluno na aplicação desse conhecimento no dia a dia. Porque um grande erro que se comete é pensei na solução, pensei no treinamento, planejei, desenvolvi, entreguei, maravilha, comigo não morreu, meu trabalho está feito. E aí você espera que o quê? Que o aluno acesse aquele treinamento que você preparou e magicamente acontece ali um efeito, um pó de pirlim-pim-pim cai sobre ele a partir daquela tela lindamente diagramada e pensada ali com o chunk e tudo mais, e ele fechou o curso e pronto, a vida dele mudou. Igual a gente vê nos filmes, né? Só que não é isso que acontece. Ele termina o curso, às vezes uma plataforma delicinha, que ele tem que clicar em 1000 botões para chegar num curso que abre numa outra janela. Enfim, não vou entrar nesse tema agora. E aí ele fecha esse treinamento e aí que a dúvida dele começa a surgir, quando ele vai colocar aquilo em prática. Aí você acha mesmo que deu uma dúvida nele, começou a implementar ali o que ele viu no curso, e ele falou, puxa, não lembro o que eu faço agora, tinha no curso, mas eu não me lembro. Você acha mesmo que ele vai voltar lá no LMS, vai procurar o curso, vai navegar em todas as telas do treinamento, ou procurar naquele vídeo qual foi o minuto que aquela informação foi dada, para ele falar, verdade, lembrei, vou continuar o meu trabalho. Não é assim que acontece. É ou não é? Tô falando alguma mentira para você aqui? Não tô. Então você precisa, na hora que você está pensando em experiência de aprendizagem, que material eu posso entregar para ele, para que, uma vez que agora ele viu todo o processo, viu todo o conteúdo que ele precisava ver, e todo o conteúdo que ele precisava ver é só aquele que aponta para o objetivo de aprendizagem, ok? Estamos combinados com relação a isso, né? Mas ele viu o curso todo, surgiu uma dúvida, o que ele precisa ter na mão dele para fazer acontecer e performar como esperado? Esse material que você vai entregar para ele também. Então você vai lá na tela, você fala, olha, você aprendeu aqui, não aprendeu? Você viu aqui como é que faz esse processo de A a Z. Muito bem, então pega aqui esse pocketbook,
esse infográfico, esse resumo, esse infográfico interativo, esse sei lá, esse mapa, não sei. Faz o download disso aqui e guarda que você vai precisar. E o aluno provavelmente fará isso, guardará aquele PDF, aquela pastinha de PDF que todo mundo tem, né? E pronto, resolvido. Então, quando ele tiver a dúvida, ele sabe exatamente onde ele vai buscar o suporte para concluir a tarefa dele, entende? E aí o mérito é de quem? Teu, criatura, que desenhou e pensou na vida, no dia a dia daquele ser humano. E falou, quando ele estiver fazendo isso aqui, ele vai ter dúvida. É bom entregar esse material aqui agora. E você entrega o material. Entendeu? Estamos conversando aqui? Estamos na mesma página? Muito bem. Aí, feito isso, desenhou a experiência de aprendizagem, entregou a experiência de aprendizagem, muito bem. Lembra que a gente começou falando ali das métricas? Você perguntou para o teu cliente quais eram as métricas de sucesso, né, os indicadores, qual era o problema, de onde surgiu a percepção daquele problema e tudo mais? Então, passado um tempo que o treinamento foi entregue, você vai voltar para esse demandante. Olá, tudo bem? Como é que você está, querido? E aí? A gente conversou uma vez sobre aquele problema, assim, 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 desenvolvemos o treinamento assim, assim, assado. E aí? Como é que foi? Aquele antes, lembra que você me falou? Tinham 5 erros por usuário por semana. Caramba, hein? Como é que tá agora? E ele vai te falar. Pronto. Isso, Sônia, é muito difícil medir o ROI, implementar todo o modelo do ClickPad. Pronto, tá aqui o nível 3. É isso aí que você faz no nível 3. Na mudança na avaliação de comportamento. Entende? Simples assim. Para de complicar o que é simples. Sacou? Então você volta lá, compara, faz essa comparação aí. Poxa, a gente está com 3 erros por semana, né? Nosso indicador hoje é de 2 erros por semana por usuário. Então tá faltando alguma coisa. Vamos mapear novamente? Vamos verificar o que está acontecendo? Onde é que está esse erro? Talvez a gente entenda que existe aí uma nova oportunidade de treinamento, ou talvez é o processo que está confuso nesse ponto aqui, está gerando um gargalo. Vamos entender um pouco melhor? E aí você, como alguém que é um parceiro de aprendizagem, que atua não só como um fornecedor, mas como um parceiro do teu cliente, seja ele um cliente interno ou externo, você vai buscar essa resposta até chegar no resultado desejado. Entende? Então é dessa forma que você constrói essa ponte entre o saber, quando você entrega o curso, e o fazer, o aluno implementar, colocar em prática aquilo. Uma coisa importante também, né, voltando um passo aqui nesse acompanhamento das métricas, né, e tudo mais, e como que a gente vai medir essas métricas, muitas vezes você não precisa não tem que só dar suporte para o aluno, mas às vezes para esse gestor também, e apoiá-lo no sentido de, olha, é importante que você faça encontros quinzenais com o teu time, para você entender como eles estão avançando. A liderança fez um treinamento de feedback, ok? É importante voltar com eles de tempos em tempos e falar, e aí, fazer um encontro de boas práticas, de discussão. Como é que tem sido a implementação da técnica de feedback que vocês viram no curso? Está funcionando? Não está? Quais têm sido as suas dificuldades? Faz um acompanhamento. Né? A gente fez um treinamento sobre, sei lá, gestão do tempo por conta da produtividade aqui. Então, pede para as pessoas desenharem um plano de ação e ajuda esses líderes a acompanharem esse plano de ação. Também isso é muito importante. Dar esse suporte para que nem da tua parte como treinamento fica aquela coisa de entreguei o curso, agora aluno se vira, da parte da liderança, de quem enxergou aquela demanda de treinamento, não aconteça o mesmo também. Que ele não fique só, fez o curso aí? Beleza então, hein, ó, pau da máquina agora, hein?
Não. Que ele possa acompanhar o time dele, exercer de fato seu papel de liderança, né? E acompanhar essas pessoas na implementação daquele conhecimento que vai trazer resultado para a equipe e, consequentemente, para essa liderança, em termos de melhorias de indicadores, de visibilidade na companhia e tudo mais. Então, precisa colocar todo mundo junto aí, tá bom? Aí eu quase me esqueci dessa parte, tá bom? Percorrendo esse caminho que eu te dei aqui, você vai conseguir tranquilamente fazer com que as pessoas passem essa ponte aqui do saber para o fazer, tá? Não é, claro que não é tão simples como eu estou falando aqui, né? Estou falando para vocês, sei lá, em 20 minutos, mas também não é tão complicado como você faz parecer ser ou como você pensa ser. Então, bora simplificar esses processos, bora fazer nas tuas próximas reuniões, começa a conversa dessa forma, conversa sobre o problema e menos sobre a solução nas conversas iniciais. Investiga um pouco mais, faz um bom diagnóstico, entende quais são os critérios de sucesso do teu cliente com relação a esse treinamento, tá bom? E aí eu tenho certeza que você vai desenhar soluções ainda melhores, pensar nesses momentos, dessas oportunidades de dar suporte à aprendizagem, apoiar a liderança no acompanhamento desses resultados e entregar efetivamente resultados incríveis para os seus clientes, que vão fazer com que você, profissional de treinamento, seja de fato um estrategista, um parceiro dessas áreas clientes. Tá bom? Se ficar alguma dúvida, deixa aqui embaixo, eu tenho o maior prazer em responder para você. Tem outros links de outros vídeos aqui embaixo também que podem te ajudar. De toda forma, eu vou deixar 2 conteúdos aqui para que você continue a tua jornada de aprendizagem online aqui, gratuita aqui no YouTube comigo. Se você quiser se aprofundar, daí sim você vem para o programa PPR, também tem link na descrição do vídeo para você saber mais. Combinado? Super beijo e tchau. Até o próximo.